Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para um novo estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade, um tópico diferente. Dando continuidade ao livro, o capítulo 22, a Escola e o Professor. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato. Deixe aqui o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho novamente. No tópico anterior, o professor Gabriel passou por aqui, deixou a sua mensagem através do vídeo. Espero que você tenha visto. Se você não viu, volta lá que está gravado aqui. Vamos deixar o link aqui no card acima. Exatamente. Vamos prosseguindo aqui. Livros de texto e moldes de pensamento. Com voz solene, o orador prosseguiu. Encontrais nesses autores, incrédulos, aquilo que possais recomendar como essencial à verdadeira educação superior? Ousaríeis recomendar seu estudo a alunos que ignoram seu verdadeiro caráter? Hábitos errados de pensamento, uma vez aceitos, tornam-se um poder despótico, que prende a mente como em garras de aço. Se muitos dos que receberam e leram esses livros nunca os tivessem visto, mas tivessem aceito as palavras do Mestre Divino em seu lugar, estariam muito mais adiantados do que estão no conhecimento das divinas verdades da Palavra de Deus, a qual torna os homens sábios para a salvação. Esses livros têm levado milhares aonde Satanás levou Adão e Eva, a um conhecimento que Deus lhes proibiu tivessem. Mediante seus ensinos, estudantes têm trocado a palavra do Senhor por fábulas. Dentro daquilo que a autora Ellen White nos permite pensar aqui, é que, assim como tudo, também temos dentro da nossa literatura fontes que não são apropriadas, ou seja, que nós devemos ler tudo, e que temos autores incrédulos que levariam e levam os nossos estudantes e até nós a começar a desacreditar daquilo que devemos, não é isso? Pois é. Infelizmente isso acontece muito. E um exemplo, além de fábulas de Esopo, que existem muitas, né? E há pouco tempo atrás eu li, por exemplo, um comentário bem interessante que cabe bastante aqui. Um jovem de 12 anos de idade lendo Harry Potter, ele disse que não acreditava em Jesus Cristo porque Jesus Cristo era muito fraco. Jesus Cristo perdeu. Jesus Cristo apanhou e Harry Potter jamais permitiria acontecer isso com ele. Olha aí. Então aqui cabe o alerta e a gente pode você ler, entender, e nós estamos aqui estudando justamente para isso, né? Para que a gente possa entender o que nós estamos colocando como literatura, o que a gente pode colocar dentro da nossa casa, o que a gente pode oferecer aos nossos filhos e indicar como literatura. E o pastor Rodrigo Moraes nos agraciou também. Exatamente, fez um belíssimo comentário sobre esse tópico, livros de estudo e fonte de pensamento. Vamos acompanhar? Vamos lá? Olá, meu amigo, minha querida amiga, que tem nos acompanhado através do canal Perante o Eterno. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Eu sou o pastor Rodrigo Moraes, sou pastor distrital, né, do distrito de Registro. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos estudos que nós temos feito através desse canal, né? Nós estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, e nós estamos agora no capítulo 22, né? Um capítulo que fala escola e professor. E hoje nós temos um texto bem interessante para conversarmos um pouquinho. A Ellen White está trabalhando aqui, né, principalmente com a ideia do ensino superior, né? Onde nós estamos procurando estudar e onde estamos mandando os nossos filhos, né? O que eles estão lendo lá, o que eles estão aprendendo lá. Ela coloca que em muitos lugares, né, estão usando livros que ao invés de trazerem os nossos jovens, trazerem os nossos filhos, né, a um contato mais próximo com o Criador, com Deus, nós estamos permitindo, né, que os nossos filhos tenham contato com uma literatura que afasta eles cada vez mais de Deus, né? Que leva eles para um lugar, né, onde a literatura bíblica nada mais é do que uma fábula, nada mais é do que algo que nunca existiu, né? Um livro de bons pensamentos e mais nada. Eu paro para pensar e refletir um pouquinho, né? Se a gente tem se preocupado com isso. Onde nossos filhos estão indo estudar? O que eles estão aprendendo? Você teve já o cuidado de sentar, né, com seu filho, com a sua filha, para tentar entender o que eles estão aprendendo, né, na faculdade ou nos colégios, né, menores?
Você já parou para entender ou ler os livros que estão dando para que os seus filhos possam ler? O irmão White trabalha essa ideia. Primeiro, a gente precisa ter um contexto de base, né? O seu filho tem uma base para ouvir alguma coisa contraditória e mesmo assim permanecer na fé e mesmo assim conhecer as verdades que Deus quer para nós. Esse é o primeiro ponto, né? Você tem dado base para os seus filhos, você tem dado base para os jovens da sua igreja para que eles entendam o poder da verdade na vida deles. Segundo, você tem se preocupado, né? Onde seus filhos ou os jovens da sua igreja ou as pessoas que estão ali sob o seu cuidado têm ido estudar. Qual é o conhecimento que eles vão aprender ali, né? O que, né, de mais precioso, né, eles vão poder aprender naquele lugar. Porque muitas vezes a gente tem percebido, né, e como pastor, a gente recebe muitas vezes alguns pais preocupados, né? Porque os filhos saíram de casa, né, ali, crendo em todas as coisas da Bíblia, né, com a sua espiritualidade, e vão a algumas faculdades e daqui a pouco voltam totalmente mudados, né? Voltam totalmente, né, com outras ideias. E aí, ao questionar, né, um professor, um livro, um autor, um filósofo, introduziu algumas ideias que tiraram o filho, o jovem, daquele caminho, né, que levava à salvação, à verdade. Então a gente precisa se preocupar com isso. O que eles têm lido? Será que a gente pode sentar junto com eles para tentar entender e tentar argumentar para que eles percebam muitas vezes o caminho que eles estão tomando? A irmã White é muito clara quando ela diz assim: tomara eles nunca tivessem tido contato com esses livros. Quantos jovens, né, quantos filhos têm abandonado totalmente o caminho porque encontraram esses livros, encontraram esses pensadores, encontraram esses professores no meio do caminho, que ao invés de levarem, né, a uma espiritualidade maior, um relacionamento melhor, afastaram esses jovens, esses filhos do caminho do Senhor, através do que ela chama de fábulas inventadas, pensamentos que muitas vezes não vão levar a lugar nenhum, pensamentos muitas vezes que você, analisando, parecem até bonitos no começo, mas no final não levam a absolutamente nada. Não levam a uma verdade, né? Levam a meias verdades, não levam a um conhecimento maior de Deus e da sua palavra, não levam aquele jovem para um relacionamento, né, com Deus, de verdade. Então a preocupação está nisso, no que os nossos jovens têm lido, o que eles têm visto. Ela estava escrevendo numa época onde os livros eram a sensação, né? Hoje nós temos a televisão, né? Os livros hoje estão sendo colocados na Netflix, estão sendo colocados no streaming, né? Estão sendo colocados como séries, como histórias, e muitas vezes a ideia principal está ali por detrás, ali meio disfarçada, e muitas vezes essa ideologia vai sendo colocada, né, para aqueles que estão assistindo. Você tem se preocupado com isso? Tem se preocupado em advertir, né, aqueles que estão sob o seu cuidado, do relacionamento que a gente precisa ter com Deus para que as travas da nossa mente estejam bem postas, né? Para quando a mentira aparecer, peraí, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não é verdade não. Pensando melhor, isso aqui não está me levando para um caminho melhor. Ela diz, nunca tivessem entrado em contato com essa escritura. Muitos vão perder a sua salvação, porque abandonaram a palavra de Deus, deram ouvidos a fábulas, né? Isso já é algo que não foi o espírito de profecia só que está colocando, a Bíblia já trazia isso, né? Paulo já estava preocupado com isso e ele vai escrever a Timóteo falando exatamente sobre isso, né? A Bíblia vai mostrar aqui pelo menos alguns versos ali para Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, né? Paulo diz assim, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificam para Deus. Não trazem edificação para Deus, né? Que consiste na fé. Então assim, eles assim, pegam esses livros e começam a trazer questionamentos que nada trazem de novo, pelo contrário. São coisas que envolvem questões intermináveis e que não levam a uma edificação, pelo contrário, levam, né, a um afastamento geral. 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim,
propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e daquelas que são inconsequentes, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Mais uma vez, Paulo falando para Timóteo, se fortifica na doutrina, né? Se fortifica na sua fé, e deixa para lá as fantasias, deixa para lá as fábulas, deixa para lá aquilo que tem te afastado dos caminhos do Senhor, né? Por último, né, ele vai falando sobre como é que vai estar os últimos dias, né? Segundo Timóteo, as pessoas se desviarão os ouvidos da verdade, voltando então a fábulas. Eles vão ser enganados novamente, como Satanás, né, enganou Adão e Eva, contando uma fábula. Certamente não morrereis. Era uma inverdade. Deus tinha dito que eles iam morrer. Então, assim, acreditaram em Satanás, acreditaram em algo que não era verdade. O ponto principal está aí. Se a gente quer se proteger, se a gente quer proteger os nossos filhos, nossos jovens, a gente tem que voltar à palavra de Deus, voltar ao firme fundamento, dar aos nossos jovens a razão da fé, para que eles entendam a profundidade de um relacionamento especial com Deus. É só aí que a gente vai poder olhar e dizer assim, olha, agora eles podem ter contato com tudo porque eles sabem o que é verdade, eles conhecem o que é verdade. Eles sabem agora conversar com outras pessoas que vão ter contato com esses livros e mostrar a verdade para essas pessoas, para que pessoas possam voltar aos pés de Jesus, para que pessoas possam ser ganhas para a verdade, para que um dia, quando Jesus voltar, essas pessoas possam estar lá, ao lado do Senhor, subindo para viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus possa te abençoar, que você possa alimentar a sua mente com aquelas coisas que vão levar você aos pés do Salvador, e que dentro em breve a gente possa se encontrar para subir junto e viver com o nosso Salvador por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Maravilha, pastor Rodrigo, muito obrigada pelo seu comentário. Obrigado, também pastor. carinhosa e gentilmente ele aceitou o convite de nos ajudar aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, se tiver alguma dúvida, coloque aqui também nos comentários que nós vamos responder. Então, um abraço para o pastor Rodrigo, que está lá em registro agora. Exato. Né? Grande amigo, um abraço para o senhor e para a família, que Deus continue abençoando. Amém. E a você que está nos assistindo, nos acompanhando também, se você gostou, aproveita, já deixa aquele like, como não falamos dessa vez, mas se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, por favor. E até o próximo vídeo, que o Eterno te abençoe grandemente. Tchau. Tchau.